Olá galera, estamos reunidos para mais uma videoaula onde nós vamos tratar do assunto de legislação, não é mesmo? Bom, antes de tudo eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês que eu estou um pouco rouco, também estou tossindo por causa da gripe. Eu peguei essa gripe e já tem alguns dias, e então se acontecer de tossir aqui, você perceber a minha voz um pouco rouca demais, desconsidere, não leve em consideração, é simplesmente por causa da gripe mesmo, ok? Mas, infelizmente, se eu ficar esperando essa gripe passar, essa situação ir embora, eu vou ficar muito tempo sem gravar as videoaulas. Por isso eu vou fazer essa videoaula mesmo estando aí acometido por esta gripe que é bastante incômoda. Bom, na última aula, a aula anterior, nós falamos sobre os documentos de porte obrigatório e falamos sobre a situação desses documentos, como por exemplo, a habilitação e o CRLV, que é o documento do veículo. Sobre esse CRLV, nós mencionamos ali nessa aula anterior que ele é um documento que vence anualmente. Todo ano você tem que renová-lo. Só que para renovar ele você tem que pagar tributos, você tem que pagar encargos, você tem que pagar uma série de taxas aí que são exigidas para ter esse documento atualizado. E entre essas taxas, esses tributos e encargos, existe o seguro obrigatório, que é o DPVAT. Então é sobre o DPVAT que nós vamos estudar hoje, tá? Quem tiver com seus livros aí, procure as páginas que dão as informações sobre o DPVAT e sobre o seguro obrigatório, porque esse DPVAT, como foi visto na aula anterior, ele é parte do licenciamento do veículo. Para que você tenha o seu veículo licenciado anualmente, você tem que pagar o IPVA, o licenciamento, multas que estiverem abertas no veículo e também o DPVAT, que é o seguro obrigatório. Então, ele é parte do licenciamento do veículo, ok? Mas esse seguro obrigatório, conhecido como DPVAT, é um seguro que visa indenizar as pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito com veículos automotores de transportes terrestres. DPVAT são as iniciais para danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ok? Isso é DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. E esses danos pessoais causados pelos veículos automotores de vias terrestres tem como objetivo isso mesmo, cobrir despesas, sejam hospitalares, que vão ser realizadas por qualquer pessoa que tenha se envolvido em acidente viário, inclusive se for pessoas estrangeiras, mas com permanência legalizada. Ele paga também indenizações por invalidez e até por morte, por falecimento. Mas é importante sempre lembrar o seguinte: essas indenizações são pagas às vítimas dos acidentes, não às pessoas que causam os acidentes, ok? Então esse é o DPVAT, seguro obrigatório. Bom, o DPVAT ele tem algumas características. Uma das características do DPVAT é o seguinte: ele visa indenizar acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Então, se a pessoa for vítima de um acidente de trânsito, de repente ela foi atropelada, ou alguém avançou um sinal vermelho ali, bateu no veículo dela, enfim, não importa. A pessoa foi vítima de um acidente de trânsito em qualquer parte do Brasil, ela sendo vítima, ela tem direito à indenização, desde que, na hora que for feita ali as inspeções dos documentos, dos laudos, esteja tudo correto, esteja tudo certinho. Então ele indeniza
em qualquer ponto do país que a pessoa tenha sofrido o acidente. Outra característica importante do DPVAT é que o direito à indenização da vítima é independente do seguro obrigatório estar pago ou não. Ou seja, a vítima do acidente, né, ela sofreu um acidente. O veículo que foi o causador do acidente, suponhamos que o veículo que causou o acidente está com o seguro obrigatório, o DPVAT dele atrasado. A vítima não tem nada a ver com isso. A vítima vai receber. Foi uma vítima de atropelamento, vai receber. Foi uma vítima que também estava conduzindo um veículo e o outro veio de forma errada e bateu nele. O dele está com o documento certinho? Beleza, ele vai receber. Independente do veículo causador estar com o documento atrasado ou não, isso aí não importa, né? Vai haver, obviamente, né, algumas punições maiores para aquele cidadão que causou o acidente com o veículo que não estava com o documento em dia. Vai haver umas punições maiores. Por quê? Porque a gente já viu na aula sobre o CRLV que se o documento não está em dia, você não pode nem tirar o carro da garagem. Então não deveria estar rodando com o carro na rua. Aí provocou um acidente com o carro, vai ter umas punições maiores para ele aí mais para frente que a gente vai estudar. Mas a vítima recebe, né? A pessoa que foi atropelada vai receber indenização. A pessoa que estava lá na motocicleta e foi pega pelo carro, a motocicleta está com o documento certinho, a pessoa tinha habilitação, beleza, vai receber a indenização dele, ok? Outra característica: o direito à indenização não vai depender da identificação do veículo causador do acidente ou da apuração de culpados. É muito comum isso, principalmente de madrugadas ou em locais muito isolados, onde não teve testemunhas, ninguém viu o acidente. Quantas vezes, né, alguém acaba sendo atropelado e a pessoa que atropelou não parou, fugiu, imprimiu fuga. Não tinha ninguém na hora, às vezes de madrugada, em local muito ermo, ninguém viu e ele pensa assim, não vou nem parar. Ele segue, né? Ou acidentes que acontecem de madrugada também, às vezes um carro bate no outro, o carro causador do acidente continuou andando, mas o outro carro não pegou mais, ficou parado, a pessoa não para. Isso é muito comum. Então a pessoa que for a vítima, ela vai receber a indenização dela, independente de localizar quem causou o acidente lá, né? De apurar quem era o motorista que estava no carro, por que ele fugiu ou não, enfim, a vítima vai receber a sua indenização. E as indenizações, elas são pagas individualmente, não importando quantas vítimas estejam envolvidas no mesmo acidente. Existem acidentes de trânsito, né, que envolvem muitas vítimas. Por exemplo, vamos entender aí um acidente com ônibus, que tem muitas pessoas. Cada pessoa vai receber um montante de acordo com, né, o ferimento que ela teve, a sequela. Se for falecimento, os beneficiários vão receber. Cada uma recebe um montante. Eles não vão pegar um valor X e dividir entre todas as vítimas ou os beneficiários das vítimas. É um valor X, é um montante para cada um, ok? De acordo com o que ela sofreu, né? Que a gente vai estudar também. Então, o que o seguro DPVAT cobre? Esse seguro obrigatório, que é o DPVAT, né? Ele cobre morte. No caso da morte, quem vai receber são os beneficiários, ou o beneficiário, se tiver só um, né? Quem vem a ser o beneficiário ou os beneficiários? Bom, dentro da lei, são os parentes de grau mais próximo da vítima. No caso de pai, esposa, filhos, né? Enfim, por aí vai. Então, no caso da morte, quem recebe a indenização é o beneficiário ou os beneficiários da pessoa, tá? No valor da morte, a indenização é de R$ 13.500. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. R$ 13.500. É um valor aí que ajuda, né, nas despesas funerárias, pagar, custear, funeral, aquele trem todo, principalmente se a vítima não possuía um plano funerário,
Então, nesse sentido, ajuda, tá? Além da morte, que vai ser recebida pelo beneficiário ou beneficiários, também se cobra a invalidez permanente. No caso da invalidez permanente, o valor é de até R$ 13.500. Até R$ 13.500. Então quer dizer que pode ser um valor menor do que 13.500, mas não vai ser maior, né? O da morte é 13.500 exato, nem um centavo a mais e nenhum a menos. Mas no da invalidez permanente pode ser menos. E o que determina esse valor? Bom, vai ser no juizado, né, que vai determinar esse valor, é de acordo com o tipo de invalidez que a pessoa sofreu. No caso da invalidez permanente, quem recebe é a própria vítima. Aí vem aquela pergunta, né? Mas, Isaac, e se for uma vítima que ficou acamada, não consegue nem andar, nem nada, nem abre os olhos, está praticamente, né, em cima da cama, como que ela vai receber? Eles vão depositar na conta da vítima. Se essa vítima não tiver uma conta, eles abrem uma conta no nome dela e fazem o depósito na conta no nome dela. Aí é lógico, vai ter uma pessoa responsável, né, que vai ficar com o cartão dessa vítima, que é a pessoa que vai ter acesso ao dinheiro da vítima. Mas por ser depositado numa conta da vítima, diz sim, né, que quem recebe é a própria vítima. Então, a invalidez permanente até R$ 13.500, o valor é de acordo com a invalidez que ela sofreu. E tem os DANs, que são as despesas com assistências médicas e suplementares. Essas despesas com assistências médicas são o seguinte: de repente a pessoa sofreu um acidente, mas não machucou tanto assim não, mas ela foi para um hospital particular, uma clínica, ou ela precisou de certos tipos de medicamentos, né, de medicação. Lógico, né, tem uma certa despesa. Só que essa pessoa, suponhamos que ela não tinha condições financeiras de arcar com essas despesas médicas dela. Aí um parente vai arcar as despesas, ou um amigo. O fato é que a pessoa que for arcar com essas despesas, tudo que ela comprar, ela tem que segurar a nota fiscal. Por quê? Porque depois ela pode correr atrás, né, com essas notas fiscais na mão, para tentar receber uma parte desse valor do que ela comprou de medicação para aquela vítima. Então, os DANs são as despesas com assistências médicas e suplementares. Quem vai receber essas despesas, né, com assistências médicas e suplementares é a pessoa que arcar com essas despesas, seja a vítima ou alguém que ajudou a vítima. O fato é que a pessoa que comprar tudo que tiver que comprar vai ter que segurar a nota fiscal. O valor dessas despesas de assistências médicas e suplementares, a indenização fica até R$ 2.700. Até R$ 2.700. Então a pessoa pode vir a receber R$ 2.700, mas pode ser que receba menos, ok? Aí vem aquela pergunta, né? Ah, mas e se o fulano de tal gastou 5.000 com medicação, com clínica particular? A indenização vai ser paga de no máximo até R$ 2.700. O que ele teve de gastos acima disso vai ser o prejuízo do próprio bolso dele, ok? Então o DPVAT indeniza morte, invalidez permanente e despesas de assistências médicas e suplementares. O que o DPVAT não cobre? Bom, uma coisa é óbvia. DPVAT, lembra do significado dessa sigla: danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, tá? Então é lógico que o DPVAT só vai cobrir acidentes causados por veículos que sejam automotores de via terrestre. Se for um veículo automotor, mas que não é de via terrestre, o DPVAT não vai cobrir, não tem indenização por isso. Por exemplo, acidentes aéreos. Aconteceu um acidente com um avião, com um helicóptero, ou acidentes marítimos. Aconteceu um acidente com um navio, com lanchas, com jet ski. DPVAT não cobre, não. São veículos automotores, o avião, o helicóptero, as lanchas, os navios, são automotores, mas são de vias terrestres?
Não são, né? Aí quem vai pagar as indenizações aí é a empresa aérea responsável pelo avião, quem é o responsável pela lancha ou pelo navio, com investigações da aeronáutica e da marinha, enfim. Tá? Então o DPVAT ele não cobre acidentes causados por veículos que não sejam automotores de via terrestre. Mas aí pode ter o veículo de via terrestre, um acidente com um veículo de via terrestre, mas que não é automotor. Por exemplo, se você foi atropelado por uma carroça, vou até colocar uma situação inusitada, né? Você foi atropelado por uma carroça e você veio a machucar. O DPVAT não vai cobrir. Ah, mas a carroça é um veículo de via terrestre. Mas ela não é um veículo automotor. Entenderam como funciona? Então o DPVAT, né, ele não cobre acidentes causados por veículos que não sejam automotores e ainda de via terrestre. O DPVAT também não cobre um dano material ou moral. Por quê? Porque existem juizados específicos para isso, né? Uma pessoa foi ali na rua, agrediu a outra com palavras, né, com insultos, enfim, existem juizados específicos para isso. Dano material, moral, não. Eu fui ali, né, e dei uma pedrada e quebrei a janela do vizinho. O DPVAT não vai cobrir isso, tá? Ele também não cobre, ele também não cobre veículos estrangeiros em circulação pelo país. O DPVAT ele cobre o estrangeiro, a pessoa física, a pessoa estrangeira que estiver legalizada no país. Se essa pessoa sofreu um acidente, beleza, ele recebe indenização. Agora, o veículo estrangeiro, não. O que é o veículo estrangeiro? Suponhamos que eu tenho um carro e eu comprei ele lá na Argentina e o carro veio emplacado Argentina, né? Ou então você tem um parente que mora nos Estados Unidos e te presenteou com um carro que ele comprou lá, mandou trazer aqui para você de avião, com placa dos Estados Unidos, então é um carro estrangeiro. O registro desse carro, placamento, documento, é tudo fora do Brasil. Se você sofre um acidente de trânsito conduzindo esse tipo de carro, você não vai receber seguro obrigatório. Por quê? Porque os tributos daquele carro são pagos para o país no qual ele é registrado, não é aqui para o Brasil, né? Então você não vai receber seguro obrigatório nenhum, porque o carro não é registrado no Brasil. Isaac, então isso significa que eu não posso dirigir um carro com placa estrangeira registrada em outro país? Você pode, só que você tem que saber que se você sofreu um acidente naquele carro do qual você foi vítima, você não tem direito à indenização, tá? E o DPVAT também não cobre os atos ilícitos. Ou seja, um caso de acidente que envolveu um roubo. A pessoa veio, roubou o carro, né? Aí bateu o carro. O bandido pode machucar pouco, pode machucar muito, ou pode até vir a falecer. Ele não vai receber indenização nenhuma. Por quê? Porque o carro não era dele. Ele cometeu um ato ilícito, né? Não é ele que pagou o seguro obrigatório daquele carro, então ele não vai receber nada. Ah, mas e se ele tivesse com um refém, que é o dono do carro, dentro do carro? O refém vai receber, mas ele não vai receber, o bandido não vai receber. Entendeu? Então essas aí são situações em que o DPVAT não cobre, tá? É bom lerem, né, no livro de vocês ou assistir essa aula mais de uma vez para vocês decorarem isso bem. Igual mencionei para vocês, o DPVAT ele é parte integrante do processo de licenciamento do veículo, qualquer que seja a categoria do veículo, ok? Bom, então a gente estava falando o seguinte, o DPVAT, né, não existe juros. Suponhamos que eu atrasei o pagamento, né, do meu seguro obrigatório. Ah, será que eu vou pagar agora? Eu vou pagar juros? Vai ter acréscimos? Vai ter multas? Não existe juros, acréscimos ou multas, como a maioria das coisas que a gente paga, né? Não existe. No caso do DPVAT, seguro obrigatório, não. Então não há multas, não há encargos, não há acréscimos nenhum previstos para o pagamento desse encargo aí, caso esteja atrasado. Só que há algumas implicações, igual a gente já mencionou. Se é parte integrante do licenciamento do veículo,
e você não pagou o seguro obrigatório, o veículo não está licenciado. Então você não pode tirar o veículo de casa. Suponhamos que o cidadão pagou IPVA, pagou licenciamento, mas não pagou o seguro obrigatório. Aí ele pegou o carro. Então ele não tem o documento atualizado, ele não pagou o seguro obrigatório, mas ele pegou o carro e está saindo, está rodando. Veio um cidadão com um caminhão, avançou o sinal vermelho e bateu naquele carro. Quem foi a vítima do acidente no caso? O condutor do carro, né? Porque o do caminhão avançou um sinal vermelho. Só que na hora que forem fazer, né, os boletins de ocorrência, os trâmites legais, vão perceber que a documentação do carro não estava em dia. Faltou o pagamento do seguro obrigatório. Esse condutor do veículo, do carro pequeno, que foi a vítima, ele não vai receber nada de indenização. Se ele não sobreviver, os beneficiários dele não adiantam entrar na justiça, não vão receber nada. Por quê? Porque ele não deveria ter colocado o carro na rua. O cidadão do caminhão errou? Errou, mas o do carro também errou. O que vai acontecer com o cara do caminhão? Aí já é um outro assunto para outras aulas, né? Avançou um sinal vermelho, infração gravíssima, cometeu crime de trânsito, vai ter as punições para ele. Mas o fato é que o do carro pequeno não vai receber nenhum centavo, mesmo ele não tendo feito assim nada errado no trânsito. O erro dele foi ter pego um carro sem estar licenciado e colocado na rua e está andando. Ok? Não vai receber indenização nenhuma. Mas a situação ela pode ser o contrário. Suponhamos o seguinte. Agora o carro, né, o camarada do carro que está com o documento atrasado, causou o acidente. Ele causou o acidente. Tá? Suponhamos que ele fez algo errado no trânsito e bateu no motoqueiro. E o seguro obrigatório do carro não está pago. Foi lá e bateu no motoqueiro. Né? Chamaram a polícia, aquele negócio todo. O motoqueiro está com o documento da moto certinho, carteira de habilitação, e vai receber a indenização dele futura. O camarada do carro, o que vai acontecer com ele? Ele vai para a cadeia? Não, isso aí depende do que ele cometeu para ser caracterizado crime de trânsito ou não. Tá? Nós vamos falar aqui que ele cometeu um erro, mas não é um crime de trânsito. Ele cometeu um erro, por causa do erro dele, o motoqueiro foi uma vítima. O camarada do carro, ele vai ser obrigado a devolver para a seguradora que pagar a indenização ao motoqueiro. Ou seja, o valor que a seguradora tiver que pagar para o motoqueiro, o cidadão do carro vai ser obrigado a devolver para a seguradora. Quando você sai com um veículo e você não pagou o seguro obrigatório, se você cometeu um acidente, você é obrigado a devolver o valor para a seguradora. Então, se por acaso o motoqueiro vier a falecer, a indenização para o beneficiário é R$ 13.500. Isso significa que a seguradora vai pagar os R$ 13.500 para o beneficiário. Só que a justiça obriga você a devolver os R$ 13.500 para a seguradora depois. Aí como que vai ser feito? Você vai devolver tudo de uma vez? Ou se vão parcelar para você em várias parcelas aí? Tudo é combinado. Mas você vai ser obrigado pela justiça a devolver o valor para a seguradora, porque você estava com o documento atrasado. Se você causa o acidente, o motoqueiro vem a falecer, não foi um crime de trânsito, você errou, causou um acidente, erros acontecem, o motoqueiro foi a vítima. Ah, mas o documento do seu carro está certinho, beleza, seguro obrigatório, tudo certinho. Será que mesmo assim eu vou ser obrigado a devolver o valor para a seguradora? Não, aí você não é obrigado, tá? Você é obrigado a devolver por estar com o seu seguro obrigatório sem ter sido pago, né? O veículo não está licenciado. Então não há multas nem encargos no caso do pagamento atrasado. Porém, o veículo não vai ser considerado devidamente licenciado. O proprietário não vai ter direito à indenização caso ele seja a vítima. Eu estou com o documento atrasado, alguém veio e bateu em mim, eu não vou receber nenhum centavo, mesmo sendo vítima. O cara pode ter cometido um crime de trânsito mesmo, declarado um crime de trânsito, bateu em mim, eu não vou receber nenhum centavo.
e o proprietário é obrigado a ressarcir as indenizações pagas às vítimas. Vai ter que devolver para a seguradora, ok? Quem cuida da gestão do DPVAT, então? Bom, é o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Achando isso no livro de vocês, é bom marcar aí, tá? Grifar. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, ele determinou a formação de um convênio de seguradoras para operar com o DPVAT. Então, seguradoras que fazem o pagamento, né? Essas seguradoras aí, elas elegeram a FENASSEG, também podem grifar, que é a Federação Nacional de Empresas de Seguros Privados e de Capitalização. E essa FENASSEG fica como responsável por esse convênio denominado DPVAT, que é o seguro obrigatório. Então é bom ficar muito atento com esse assunto. Futuramente vocês vão ter seus veículos automotores, né? Lembrem sempre do seguinte: para o veículo estar licenciado, não é só pagar IPVA, não. É IPVA, licenciamento anual e o seguro obrigatório, que é o DPVAT, além de multas, se tiver. Tá? Que se você ficar rodando com o veículo que não está com seguro obrigatório pago, o seu veículo não está licenciado. Se você causar um acidente, você vai ser obrigado a devolver para a seguradora o valor que ela pagar para a vítima. E caso você seja vítima e sofrer um acidente, você não recebe nenhum centavo. Ok? Então essa foi a nossa aula sobre o seguro obrigatório. E nos próximos dias nós vamos continuar mais nessa matéria de legislação. Até lá a todos!